A história dos discípulos de Jesus é uma história de dedicação e devoção ao cristianismo, que muitas vezes resultou em perseguições e morte. Dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, a maioria foi martirizada por sua fé, enfrentando mortes dolorosas e cruéis, por se recusarem e renunciar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Olá, bem-vindo ao nosso canal Conhecimento Bíblico. Antes do conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos. Vamos lá? Vou citar 3 apóstolos que são um testemunho de poder e da importância da mensagem de Jesus Cristo, que inspirou homens e mulheres de todas as épocas e culturas a segui-lo e a sacrificar tudo por ele. Cada uma dessas mortes, embora trágica e dolorosa, também foi uma afirmação de fé e um exemplo de coragem e devoção que inspira os cristãos até hoje. Apóstolo Paulo. A história do apóstolo Paulo é registrada em vários livros do Novo Testamento da Bíblia, especialmente nos Atos dos Apóstolos e em suas próprias cartas. Paulo, originalmente chamado de Saulo, era um fariseu judeu que se opunha ao cristianismo e perseguia os seguidores de Jesus. No entanto, sua vida mudou radicalmente quando ele teve uma visão enquanto viajava para Damasco para perseguir os cristãos. Essa visão o deixou temporariamente cego e o fez converter-se ao cristianismo, mudando seu nome de Saulo para Paulo. Após sua conversão, Paulo se tornou um dos mais importantes missionários do cristianismo primitivo, viajando por toda a região do Mediterrâneo para pregar o evangelho. Ele estabeleceu várias igrejas e comunidades cristãs e escreveu várias cartas aos cristãos em diferentes lugares, que foram posteriormente incluídas no Novo Testamento. Os Atos dos Apóstolos descrevem muitos dos detalhes da vida e ministério de Paulo, incluindo suas viagens missionárias e seus confrontos com as autoridades religiosas e políticas da época. Paulo é retratado como um pregador apaixonado e eloquente que enfrentou muitas dificuldades e perseguições por causa de sua fé. Em suas cartas, Paulo aborda vários temas teológicos e éticos, fornecendo conselhos e orientações para as comunidades cristãs em todo o mundo. A história de Paulo na Bíblia é uma das mais influentes e significativas para o cristianismo. Sua vida e ministério ajudaram a espalhar o evangelho por todo o mundo antigo e seu ensinamento continua a ser estudado e seguido por cristãos em todo o mundo hoje. A morte de Paulo. De acordo com as escrituras cristãs, Paulo de Tarso, também conhecido como o apóstolo Paulo, foi executado em Roma por volta dos anos 64 ou 67 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Nero. As escrituras não fornecem muitos detalhes sobre a morte de Paulo, mas acredita-se que ele tenha sido julgado e condenado à morte por causa da sua pregação cristã e de sua atividade missionária em todo o Império Romano. Alguns relatos sugerem que Paulo teria sido acusado de traição contra Roma. A tradição cristã sugere que Paulo foi decapitado com uma espada e que era um método de execução comum na época. Acredita-se que a morte tenha ocorrido fora das muralhas de Roma, em um local que hoje é conhecido como Abadia das Três Fontes. Apesar da morte de Paulo, seu legado como um dos principais líderes e pensadores do cristianismo continuou a ter um impacto duradouro na religião e na história do mundo. As cartas de Paulo, que foram preservadas nas escrituras cristãs, ainda são lidas e estudadas por cristãos em todo o mundo, uma fonte de inspiração e orientação. Tiago, também conhecido como Tiago, o Justo, foi um dos discípulos de Jesus Cristo e um dos líderes da primeira igreja cristã em Jerusalém. Ele é mencionado várias vezes no Novo Testamento da Bíblia, especialmente nos livros de Atos dos Apóstolos e Gálatas. Tiago nasceu em uma família judaica em Jerusalém e era um parente próximo de Jesus. Ele se tornou um seguidor de Jesus após a ressurreição e posteriormente tornou-se um dos líderes da igreja em Jerusalém. Ele é frequentemente descrito como um homem piedoso e santo, que foi conhecido por sua vida de oração e devoção a Deus. Tiago teve um papel importante na resolução de disputas e na
liderança da igreja em Jerusalém. Ele é mencionado em Atos dos Apóstolos como tendo liderado o Concílio de Jerusalém, em reunião dos líderes da igreja para discutir a questão da circuncisão entre os convertidos gentios. No entanto, a história de Tiago é marcada por um trágico fim, a morte de Tiago. Ele foi preso por autoridades judaicas e romanas por causa de sua pregação e liderança da igreja cristã. Ele foi levado diante do sumo sacerdote em Jerusalém, mas se recusou a renunciar à sua fé. Ele foi então apedrejado até a morte em torno de 62 depois de Cristo. A morte de Tiago foi um evento significativo na história da igreja cristã primitiva e é mencionado em várias fontes antigas, incluindo as obras do historiador judeu Flávio Joséfo e do historiador cristão Eusépio. Sua liderança e ensinamento continuaram a ter um impacto significativo na igreja cristã e sua vida é lembrada e honrada pelos cristãos até hoje. Pedro, também conhecido como Simão Pedro, foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e é uma figura central no Novo Testamento da Bíblia. Ele era um pescador em Betsaida, na Galiléia, e foi chamado por Jesus para se tornar um de seus discípulos. Pedro é frequentemente lembrado por sua personalidade forte e impulsiva, que o levou a falar e agir sem pensar em várias ocasiões. Ele é mencionado em muitos trechos do Novo Testamento, incluindo os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos e Epístolas de Paulo. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus e estava presente em vários eventos importantes em sua vida, incluindo a Transfiguração e a Última Ceia. Ele também é conhecido por ter negado Jesus 3 vezes durante o julgamento de Jesus, mas foi restaurado a comunhão com Jesus após a ressurreição. Após a ascensão de Jesus, Pedro se tornou um líder da igreja cristã primitiva. Ele pregou o evangelho em Jerusalém e outras partes da Palestina e se tornou conhecido por seus milagres e curas. Pedro é mencionado em Atos dos Apóstolos como tendo batizado muitos convertidos, incluindo o centurião romano Cornélio e o primeiro gentil a se converter ao cristianismo. A morte de Pedro. A tradição cristã afirma que Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do Império Nero. Ele foi crucificado de cabeça para baixo e pedido próprio, porque se considerava indigno de morrer na mesma posição que Jesus. A tumba de São Pedro está localizada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, que é um dos locais mais sagrados do cristianismo. Em resumo, Pedro é uma figura importante na história do cristianismo, conhecido por sua fé em Jesus, liderança da igreja primitiva e coragem diante da perseguição. Ele é lembrado e honrado pelos cristãos até hoje. Gostaram do vídeo? Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para mais conhecimento da palavra de Deus. Que Jesus possa abençoar a vida de cada um. Fiquem com Deus e até mais.